Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, agora sobre o socialismo, um sistema ideológico socialista, né? Um sistema que levanta na sociedade bastante questionamento, bastante debate, né? Pena que, infelizmente, grande parte desses debates são debates muito rasos, afinal de contas, não se conhece muito bem quais são os princípios básicos do socialismo, não consegue diferenciar correntes do socialismo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Pessoal, antes de começar a falar sobre os princípios, o surgimento, a origem do pensamento socialista, eu quero só colaborar, pessoal, com uma pequena e simples observação, mas que eu percebo muito nos debates de rua, né? O que eu chamo de conversas de boteco, né? Pessoal, na verdade, quando você vê discussões políticas, né, ou pelo menos ideológicas por aí, é corriqueiro um erro, pessoal, do qual as pessoas acreditam que todo mundo que defenda a tese de que o Estado deve agir na economia, o Estado deve regular a economia, deve inclusive ser um provedor de riquezas, um gerador de riquezas e tal, basicamente você automaticamente é taxado como um pensador socialista, né? Pelo menos defensor de teses socialistas, né? E acaba sendo considerado capitalistas aqueles que acreditam que a economia não deve ter intervenção do Estado e assim por diante. Pessoal, na verdade não é bem assim, tá? Dentro da ideologia capitalista, existem correntes de pensamento político-econômico diferentes, dentro do mundo capitalista, ok? Por exemplo, existem capitalistas que acreditam que o Estado deve agir na economia, o Estado deve fiscalizar, deve regular e deve até mesmo prover, gerar riquezas econômicas, ok? O Estado pode ser dono, deve ser dono inclusive de meios de produção, como fábricas, né, as indústrias, assim por diante, até propriedade rural. O Estado tem que ser um fomentador, né, de welfare state, o Estado do bem-estar social, ou seja, acredita que o Estado tenha o dever de oferecer saúde, educação, segurança e assim por diante. Quem é defensor dessas teses não é um socialista, é defensor do capitalismo keynesianista ou keynesianismo, tá? Tem esse nome porque é uma ideia baseada em John Keynes, é um economista inglês, beleza, pessoal? O keynesianismo é uma corrente de pensamento político-econômico, ou seja, é uma maneira de enxergar a política e a economia, beleza? Só que de molde capitalista também. Defende-se que o Estado, então, deve fiscalizar, regular e até mesmo prover riquezas. Então, o Estado deve agir na economia, além de oferecer para a sociedade o estado de bem-estar social, ou seja, o welfare state. E dentro do mundo capitalista ainda, existem aqueles que acreditam que o Estado não faz bem para a economia, que a economia tem que agir livremente, de acordo com a lei de oferta e procura, a autorregulação dos preços, que deve haver livre concorrência, economia livre, e que o Estado não deve ser dono de nada, né? Na verdade, tem aqueles que defendem que se o Estado é dono de alguma coisa, ele precisa vender aquilo que ele é dono, as privatizações, ok? Quem defende essa tese pode ser chamado de liberal ou neoliberal, beleza, pessoal? Mas é tudo tese capitalista, só é a maneira diferente de enxergar aonde que o Estado se encaixa, ok? Dentro da economia de um país, por exemplo, tá? Seria socialista se você começa a questionar alguns princípios do capitalismo, tá? Por exemplo, o socialismo, ele defende o fim da propriedade privada. O socialismo acredita, pessoal, que nós só vamos alcançar uma sociedade socialmente justa, economicamente justa, se nós eliminarmos a propriedade privada. Ou seja, todos os meios de produção, terras e fábricas, principalmente, devem ser de propriedade estatal. Esse é um princípio do socialismo, beleza? Lá na ideia keynesiana e na ideia liberal, ou seja, duas correntes de pensamento político, econômico e capitalista, não se questiona a propriedade privada. Ambas acreditam nisso, por isso que são capitalistas. Eu me torno um defensor do socialismo se eu acreditar e defender a ideia de que não deveria existir propriedade estatal. Fechou? Mas vamos lá, professor, se não houver a propriedade privada, só houver a propriedade estatal, então quem vai produzir, tá? Quem vai gerir a produção, inclusive, tá? Segundo o socialismo, quem vai usar os meios de produção serão os trabalhadores. Então os trabalhadores vão usar as fábricas e as terras de maneira coletiva.
Mas as riquezas geradas neste meio de produção não devem ir para uma pessoa particular, mesmo porque não há propriedade privada. Segundo a tese socialista, a geração de riquezas deve ir para a mão do Estado e o Estado fazer a distribuição igualitária e equivalente dessas riquezas. Ok? Então, o primeiro princípio do socialismo, fim da propriedade privada, apenas a propriedade estatal. Ok? Os meios de produção devem ter um uso coletivo e as riquezas geradas serão absorvidas pelo Estado para fazer a distribuição igualitária. Tá? E no caso, pessoal, o socialismo ele prega também o fim da mais-valia. A mais-valia é a exploração que se faz sobre o trabalhador para a burguesia alcançar o lucro, beleza? Com o fim da exploração da burguesia frente aos trabalhadores, automaticamente eu tenho o fim do lucro. Então, pessoal, eu só sou um defensor de tese socialista se eu acreditar no fim da propriedade privada, beleza? Se eu acreditar no acúmulo de riquezas, se eu acreditar no lucro e na mais-valia, ok? Então, basicamente, pessoal, só torno um socialista se eu defender o fim desses elementos. Fim de propriedade privada, fim do lucro, fim da mais-valia e fim do acúmulo de riquezas, beleza? Mas defender a presença ou não do Estado na economia, não necessariamente sou um socialista. No caso, eu posso ser um keynesiano ou um neoliberal, tá? Mas, pessoal, esses princípios básicos de propriedade apenas estatal, de uso coletivo dos meios, de fim de mais-valia, tá? De fim de lucro, são ideias socialistas e são ideias opostas ao capitalismo. Beleza? Por isso são correntes vistas como completamente antagônicas, tão antagônicas que quase promoveu uma terceira guerra mundial, né? Um fenômeno chamado de Guerra Fria, como nós veremos no nosso próximo módulo, beleza? E o socialismo, essa tese oposta ao capitalismo que defende esses princípios, ok? Acreditam que apenas o Estado pode alcançar a igualdade social. Eu preciso da intervenção estatal na economia e na sociedade para conseguir encontrar a igualdade social. E como que o Estado ele iria intervir? Absorvendo toda a riqueza gerada pelos proletariados, pelos trabalhadores, e distribuindo isso com equidade, beleza, pessoal? Com, sobretudo, igualdade, beleza? Então, intervenção estatal para o alcance da igualdade social. Como que o Estado faria isso? Absorvendo as riquezas e distribuindo em pé de igualdade entre essa sociedade. Beleza, pessoal? O socialismo ele é muito mais recente, ele é muito mais novo do que o sistema capitalista, né? O capitalismo vai surgir nas grandes navegações século XV, como nós já vimos nas nossas outras videoaulas, beleza? O socialismo, ou seja, essa tese, essa ideia de sociedade justa, igual, vai surgir, pessoal, no século XVIII. Ou seja, vai surgir 300 anos depois do capitalismo, ok? Mas a primeira ideia de sociedade justa, de sociedade igualitária, não vai surgir com Karl Marx e Engels. O socialismo ele não surge aí. O socialismo ele vai surgir no século XVIII com Owen, Fourier e Saint-Simon. Beleza, pessoal? São três caras que viveram no século XVIII, ou seja, na transição, né, dessa sociedade artesanal para uma sociedade industrial, de uma sociedade que vão começar a ser explorada fortemente dentro dos espaços fabris. Owen, Fourier e Saint-Simon vão pensar, tá, na possibilidade, tá, de uma sociedade igualitária e justa. Mas como eles nunca desenharam, pessoal, quais seriam as ferramentas exatas que deveriam ocorrer para buscar essa sociedade mais justa, automaticamente esse socialismo vai ficar apenas no mundo das ideias. É eu querer alguma coisa, mas sem pensar como fazê-lo. Então é por isso que essa primeira ideia de sociedade justa fica conhecida na história como socialismo utópico. Seria o sonho de uma sociedade igualitária, porém uma sociedade igualitária sem saber como fazer. Tá? Apesar de que o Owen e o Fourier chegaram a desenhar mais ou menos caminhos prováveis para alcançar uma sociedade parcialmente justa, né? O Owen, por exemplo, pessoal, ele vai criar a lógica das cooperativas. As cooperativas são espaços fabris ou são espaços agropecuários, ou seja, são meios de produção, fábrica ou terras,
mas a produção gerada dentro desses espaços seriam distribuídas de forma igualitária entre os geradores de riquezas. Então, por exemplo, se você tem uma cooperativa industrial, toda a riqueza gerada pelaquela indústria não vai para a mão do dono da indústria, ok? Se é uma propriedade, por exemplo, rural cooperativa, as riquezas geradas naquela terra não vão para o dono da terra. Ou melhor, as cooperativas não têm dono, tá? As cooperativas seriam dos próprios trabalhadores, ok? Seria mais ou menos isso. A diferença do socialismo utópico para o socialismo científico, que a gente vai ver depois, é que, na verdade, no socialismo científico, essa terra, essa fábrica teria dono sim, mas seria o Estado. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Na lógica cooperativa, as fábricas, os espaços fabris, ou as terras, os espaços agropecuários, seriam geradores de riquezas, e quem geraria riqueza seria através do trabalho dos operários, dos proletariados. E a riqueza gerada por eles seria basicamente distribuído em pé de igualdade entre os trabalhadores. Não existe o lucro nas cooperativas, tá? Toda a riqueza gerada já é distribuída de forma igualitária entre os geradores da riqueza. Se você for observar, pessoal, as cooperativas então seguem uma lógica socialista. Apesar de gerar riquezas, essas riquezas não concentram na mão de alguém, e sim são distribuídas igualmente entre os geradores de riquezas, beleza? Só que, pessoal, o Owen ele vai tentar, dentro dos seus espaços fabris, aplicar uma certa lógica de cooperativas, inclusive visando a redução da exploração do trabalhador. O Owen vai reduzir a jornada de trabalho dentro das suas fábricas, beleza? Vai reduzir a jornada de trabalho aí de 12 para 10, depois de 10 para 8 horas de trabalho. Só que, pessoal, ele vai entrar em falência. Porque os outros empresariados ingleses da época, ok? Da indústria recém-chegada aí no mundo, né, na Inglaterra, não vão diminuir a jornada de trabalho. Eles não vão estabelecer meios menos exploratórios. Então a outra burguesia, as outras burguesias aí da Inglaterra vão conseguir gerar mais riqueza do que o Owen nas suas fábricas. Porque vai empregar mulheres, inclusive mulheres grávidas, vão empregar crianças, vai deixar a jornada de trabalho de 12 horas. Então o restante da burguesia inglesa vai gerar mais riqueza em suas fábricas do que o Owen nas suas fábricas, que visavam uma sociedade menos explorada, ok? Tanto que o Owen vai entrar em falência, beleza, pessoal? Isso é importante. Então, podemos pensar a ideia de Owen como uma ideia parcialmente socialista. Uma sociedade menos explorada, onde as riquezas geradas pelos trabalhadores seriam distribuídas entre os próprios trabalhadores. Essa é a lógica de cooperativas. Os espaços produtivos não geram lucro, e sim geram riquezas para os próprios trabalhadores, beleza? No Brasil nós temos algumas lógicas de cooperativas interessantes que deram certo. Fourier, ele também desenha uma ideia de uma prática que a gente pode enxergar como uma prática socialista, tá? O Fourier, pessoal, ele vai criar a ideia das comunidades produtivas, que nunca saiu do papel. Comunidades produtivas seria como se fosse um condomínio, pessoal. Imagina um condomínio fechado, beleza? Só que dentro desse condomínio, ao invés das casas, nós temos espaços de produção. Ou fábricas, ok? Aí seriam as comunidades produtivas fabris. Ou aqui dentro, ao invés de casas, você tem lavouras. Seriam as comunidades produtivas rurais, beleza? E os trabalhadores, os proletariados que trabalhariam nessa comunidade produtiva, viveriam nos muros. Então aqui na parede do condomínio fechado seriam apartamentos, ok, de moradia, todas iguais. A comunidade produtiva ela pode ser vista como uma comunidade socialista por vários motivos. Primeiro, os trabalhadores teriam trabalho e moradia, ok? Segundo, toda a riqueza gerada nas comunidades produtivas seriam distribuídas entre os próprios trabalhadores, ok? Então nós podemos enxergar aí um pé de igualdade em todo mundo tem o mesmo nível de moradia e de emprego, e as riquezas geradas não iriam para alguém, e sim seria distribuída entre os próprios trabalhadores. Então seria uma ideia também, se você for pensar, socialista. Não teria lucro e as pessoas viveriam em igualdade. As comunidades produtivas rurais ou fabris gerariam igualdade social e econômica, ok? Mas, pessoal, a lógica de cooperativas do Owen entrou em falência e as comunidades produtivas de Fourier nunca saíram do papel.
Então eram três pensadores da época que chegaram a imaginar uma sociedade igualitária, mas nunca conseguiram desenvolver os caminhos reais para alcançar essa sociedade igualitária. Não virou uma tese econômica, científica, com provações, com os caminhos exatos. Por isso nós chamamos de socialismo utópico. Ficou só no mundo do pensamento, a não ser o Owen, que chegou a colocar um pouquinho em prática as suas ideias. Beleza, pessoal? Na próxima videoaula, e última videoaula desse assunto, eu vou explicar o socialismo científico e o socialismo real. Vamos fazer uma pequena pausa então.